Meu amigo Zaratustra, ontem recebi e li atenciosamente a sua carta, na qual você manifesta seu ódio contra a fé cristã e tece os mais desprezíveis comentários contra o Deus da Bíblia. Confesso que isso muito me assustou, especialmente porque até um tempo atrás você era um jovem de convicção cristã e que tinha a Bíblia como seu livro favorito. Mas tudo bem, você agora é um ateu e quer me persuadir a tornar-me um. Nas minhas cartas anteriores, já expliquei a você e deixei claro que tenho minhas razões para não ser ateu. Sinceramente, eu não acredito que o ateísmo traria respostas satisfatórias para a minha vida aqui, debaixo do sol. Notei nessa sua última carta que você tem um ódio consumado contra Deus, o que me fez perguntar se você realmente não acredita que Ele existe. Qual é o seu problema, cara? Se Deus não existe, por que você tem tanto ódio dele? Afinal, que razão há em odiar alguém que não existe? Outra coisa que me chamou a atenção em sua carta é que as suas respostas aos meus questionamentos foram as mais absurdas e irracionais possíveis. Eu fiquei me questionando, será que o Zaratustra está realmente fazendo uso correto das suas faculdades mentais ao responder às minhas indagações? De acordo com o que você me escreveu, honestamente, eu penso que não. Por exemplo, sobre a minha pergunta, quem criou o universo? Você me respondeu que o universo não foi criado por ninguém. Você diz que ele veio do nada e por nada. E com isso você quis dizer que a partir do nada, o universo evoluiu por meio de processos naturais que levaram à formação de átomos, moléculas, estrelas, planetas, galáxias e por fim vida. Ora, eu não concordo com você. Eu não acredito que o universo veio do nada e por nada. Essa sua declaração não faz sentido. E do ponto de vista científico e filosófico é uma aberração, uma vez que do nada, nada vem. A lógica nos obriga a afirmar coerentemente que todo efeito deve ter uma causa. Isso quer dizer que tudo que tem princípio de existência tem uma causa além de si. E penso que nisso você concorda comigo. Aliás, acertadamente, você definiu efeito como aquilo que foi causado por outra coisa. Um relógio, por exemplo, seria o efeito. A causa seria o relojoeiro, o homem. Um livro seria o efeito. O escritor seria a causa. Assim, é impossível ter um efeito, o relógio, ou o livro, ou qualquer outra coisa, sem uma causa, que é o homem. Porque um efeito, por definição, é algo que tem uma causa. E nisso nós concordamos. Mas o problema, Zaratustra, é que quando se trata do universo, você foge da questão e diz que o universo não teve uma causa além de si. Mas eu quero lembrá-lo neste momento que a ciência moderna já demonstrou que o universo teve um começo, ou seja, ele é um efeito. E assim, meu amigo, o universo sendo um efeito, não pode não ter uma causa, e nem pode ser sua própria causa. Ora, para que o universo existisse sem uma causa, ele deveria ser a causa de si mesmo. Mas isso é uma impossibilidade, uma vez que precisaria existir antes de existir. E somente na sua religião ateísta isso é possível. A segunda pergunta que eu fiz para você foi: se Deus não existe, então por que existe algo e não nada? Você simplesmente ignorou. Você não me deu resposta satisfatória. Você apenas afirmou que essa é uma questão filosófica difícil. Ora, Zaratustra, que é difícil, eu já sei. No entanto, eu creio que existe algo e não nada hoje, porque algo ou alguém sempre existiu. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que alguém é eterno. Me responda com honestidade, Zaratustra. Você pode sinceramente se livrar do eterno e do incriado? Se algo existe hoje, obviamente deve ter havido algo que o precedeu, que sempre havia existido. Porque se houve um momento passado onde existia apenas o nada absoluto, logo nada existiria hoje, porque do nada, nada vem, Zaratustra. Portanto, eu não posso aceitar a sua absurda explicação de que o universo veio do nada e por nada. Isso não faz nenhum sentido. Alguém já estava lá. Na sua carta, você ainda me desafiou a provar que o universo foi criado por alguém. Quero lembrá-lo, no entanto, de que muito mais difícil do que provar que um relógio foi criado por alguém é demonstrar que ele não teve um criador, pois assim sendo, ele não existiria. Ora, Zaratustra, se eu tenho um relógio em minhas mãos, não posso simplesmente argumentar: esse relógio não foi feito por ninguém, ele simplesmente apareceu, o nada o formou. Eu diria que isso sim é ridículo e absurdo. Mas é isso que você faz quando se trata do universo. Porém, de uma coisa nós não podemos nos livrar. Se o universo é algo real,
alguém necessariamente precisa tê-lo feito. Você argumentou que esse meu argumento é ilógico e irracional. Porém, ilógico e irracional seria afirmar: este relógio se formou sozinho durante o processo de bilhões de anos. Ou ele se autocriou. Como disse o Dr. R.C. Sproul, isso é filosoficamente absurdo e analiticamente falso. Assim, Zaratustra, você está diante de um dilema. Ao mesmo tempo em que o mundo em que vivemos clama por uma explicação, a sua visão de mundo é incapaz de fornecer uma explicação consistente. Se você defende que o mundo é eterno, você está contra a ciência moderna que mostra que o universo teve um princípio e está se deteriorando. Se você me disser que o universo teve um princípio, então me responda: o que o causou? Se você diz que o universo veio do nada, estás contra a lei da física que diz que do nada nada vem. Lamentavelmente, você não tem respostas adequadas para essas perguntas. Essa, então, é a primeira razão pela qual rejeito a sua opinião. Eu creio que o universo tem uma causa absoluta e maior do que ele mesmo, que não é simplesmente uma coisa, mas uma pessoa que a Bíblia chama de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que Deus tenha misericórdia de sua vida e faça você se arrepender da loucura de existir em guerra contra Ele.